Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, agora o terceiro vídeo de uma série sobre miniaturas de Fórmula 1 na escala 1:43. Já fizemos da Marti da Leila Lombardi, fizemos do Ayrton Senna no segundo episódio, a FW16, o carro que ele veio a morrer. E hoje a gente vai falar de um campeão póstumo na Fórmula 1, o alemão Jochen Rindt. E essa é a miniatura que eu acho muito bonita. Os carros tinham mais personalidade naquela época, né? Então, miniaturas dos anos 70, 80 e 90, que são o foco da minha coleção, eu acabo tendo esse carinho especial também pela beleza dos carros, né? Mas antes de falar da miniatura, eu queria falar um pouco de Jochen Rindt, né? Ele foi companheiro do Emerson Fittipaldi quando o Emerson chegou na Fórmula 1. Eles tinham muita afinidade, muita amizade, apesar do pouco tempo, aí vendo entrevistas com o próprio Emerson, ele vem às lágrimas quando fala do Rindt. E aí, para falar do Jochen Rindt, o nome dele era Karl Jochen Rindt. Ele nasceu em 18 de abril de 1942, o local é Mainz, na Alemanha. Morreu dia 5 de setembro de 1970 no Autódromo de Monza, na Itália. Ele teve na Fórmula 1 entre os anos de 1964 e 1970. Pilotou pelas equipes Brabham, pela Cooper, pela Climax, pela Cooper Maserati, pela Brabham e, por último, pela própria Lotus. Estreou na Fórmula 1 no GP da Áustria de 1964. Teve sua primeira vitória alguns anos depois, no GP dos Estados Unidos de 1969. Sua última vitória foi no GP da Alemanha de 1970 e a última corrida no próprio GP de Monza de 1970. Ele fez 62 largadas, tem uma média de pontos de 1,72, 6 vitórias na carreira, sendo 5 vitórias no campeonato de 70, que deu o título póstumo, 13 pódios, 10 poles, 3 voltas mais rápidas e 387 voltas na liderança. São alguns números dele. Como curiosidade sobre a vida e a morte dele, né, o motivo da morte, primeiro, ele ficou órfão aos 2 anos, quando os pais morreram num bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado pelos avós. No segundo dia de treinos do GP, do último dia, o período final da vida dele, ele tirou o aerofólio traseiro do Lotus 72 para tentar ganhar velocidade. Naquela época, o aerofólio ainda era um trambolho que se colocava no carro e que muitas vezes se soltava dos carros. Muitos acidentes aconteceram. E então era um período inicial dessa engenharia aerodinâmica, né, digamos assim. Então eles tinham essa liberdade para poder testar e ele resolveu tirar o aerofólio. Claro que tudo isso sobrecarrega freio, sobrecarrega todo o conjunto, né? E aí no dia 5 de setembro de 70, ele saiu da pista e, devido à pancada ter sido muito forte, foi numa curva parabólica, ele quebrou um semi-eixo, né, por fadiga de material, e aí perdeu os freios. A Lotus bateu no guarda-reio e ele estava sem o cinto de 3 pontos. Também era outra imprudência daquele momento, né? Hoje não seria permitido. E aí ele foi jogado para frente com a batida no guarda-reio e ele teve a garganta cortada na borda do painel. Quer dizer, algo inimaginável hoje em dia, mas que nos primórdios da Fórmula 1, a Fórmula 1 tinha 20 anos, né? Ela começou em 1950, então ela tinha 20 anos de organização, mas a engenharia automotiva estava ainda desenvolvendo muitas coisas, né? Ainda se desenvolve muito, imagina naquela época. E aí ele tinha muitos pontos na frente, né, do seu concorrente, das Ferraris, e ele acabou sendo declarado campeão póstumo, e é o único caso da história, né, de um campeão pós-mortem, né. Um dos critérios, um dos fatores que ajudaram ele
garantir esse campeonato foram posições que o Emerson garantiu, né, em pista, correndo com a outra Lotus 72, que inviabilizaram pontos para a Ferrari, né? Falando da miniatura, eu não tenho a tiragem, eu entrei no site da própria Mini Champions, não é sempre que a gente tem o volume de miniaturas que foram feitas, né? Mas trata-se de uma miniatura muito bonita também, é muito bem detalhada, as cores, né, do patrocínio maravilhosas, uma combinação que a Lotus sempre teve, né? A Fórmula 1 ela tinha patrocinadores muito bonitos em cores e grafias e desenhos. O cigarro faz mal, todo mundo sabe, mas o dinheiro e as pinturas dos carros de Fórmula 1 e outras competições, vindo da indústria do tabaco, fizeram carros emblemáticos, né? E esse então é o carro do Jochen Rindt. Existe essa miniatura com o número 2 na lateral, essa com o número 5 e existe com o número 6 também, né? Mas uma miniatura feita pela Mini Champions com bastante estudo, carinho, desenho muito bem feito, as proporções, né, dá para ver aqui, as proporções são muito legais, o próprio desenho do piloto também, o macacão branco que o Rindt usava, o capacete escuro, né? Enfim, uma miniatura muito bonita, que vale a pena se ter numa coleção. Para finalizar aquela pesquisa que eu faço sempre sobre valores, não encontrei no Brasil, encontrei apenas do Emerson Fittipaldi, que também tem e pretendo no futuro fazer um vídeo como esse, mas no exterior eu encontrei por R$ 189 no eBay e frete de R$ 58, então dá para se ter uma base mais ou menos do valor a ser pago aqui no Brasil caso exista alguma venda, né? Uma hora ou outra aparece aí no Mercado Livre e os colecionadores vão para cima, caem em cima da compra da miniatura, tá? Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.